Bom dia a todos nessa reunião semanal da disciplina de nefrologia. É um prazer contar com a doutora Daniela Ponce, que vai falar sobre diálise peritoneal na insuficiência renal aguda pós-Covid, evidências nacionais e internacionais. A Daniela ela fez toda a sua formação, a graduação, mestrado, doutorado e livre docência na Faculdade de Medicina da Unesp. Ela preside o próximo Congresso Paulista de Nefrologia, que o presidente da SONESP é o Dr. Lúcio Riquião. Ela participa frequentemente de uma instituição americana cujas iniciais é CADIGO, que discute as diretrizes de diálise ou de tratamento do paciente com insuficiência renal crônica e aguda. Ela participou dessa última reunião, e é gerente acadêmica do Departamento de Gestão das Atividades Acadêmicas da Universidade Estadual Paulista, e ela tem um artigo mais citado, que é de diálise peritoneal em pacientes com insuficiência renal aguda, e foi citado 107 vezes numa publicação na Peritoneal Dialysis International. Bom, muito obrigado, Daniela. E eu passo a palavra para você. Muito obrigado, é uma honra contar com a sua presença. E, como eu falei, você é a pessoa que batalha. Aqui nós temos uma coisa que nós fazemos diferente dos outros, que é ainda nós manter o uso da azathioprina como um imunossupressor importante no nosso grupo. E você manteve, assim, durante muitos anos, e com sucesso agora, demonstrado até nos países que você visitou, a diálise peritoneal como um método importante na manutenção do paciente com insuficiência renal crônica e também no paciente com insuficiência renal aguda. Muito obrigado, aí, Daniela. Bom dia a todos. Eu fui muito mais do que bem apresentada, né? Aí, ó, o Lattes incorpora todas as informações, né, das nossas atividades. E eu que agradeço, né? É um privilégio estar aqui nessa manhã discutindo nessa próxima hora o uso da diálise peritoneal na IRA e principalmente na IRA pós-Covid, abordando um pouco das evidências nacionais e internacionais. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para fazer essa apresentação aqui hoje. Então, a gente vai discutir um pouco da própria IRA na COVID, procurar entendê-la, né, como que ela acontece, e do uso da DP na IRA, né, um pouco da história, né, do porquê utilizar, como prescrever, e focar no uso dela na COVID. Então, todos nós sabemos, e acho que acompanhamos ainda, né, diariamente a história da Covid no mundo, né, quando ela foi uma decretada pandemia em março do ano passado. O primeiro caso na América Latina foi no nosso país, né, em fevereiro também do ano passado. Atualmente, mais de 190 milhões de pessoas acometidas no mundo, mais de 4 milhões de óbitos. E na América Latina, mais de 35 milhões de casos e 1 milhão de mortes. E em torno de 60% disso, né, da América Latina acontece no nosso país. Quanto à IRA, os dados foram muito interessantes. Não sei se todos tiveram a oportunidade de acompanhar, mas os primeiros estudos chineses que saíram sobre Covid, um deles tinha como título que não havia acometimento renal na Covid. E logo depois, né, uma série de trabalhos chineses mostrando a IRA. E quando a Covid começou a vir para o Ocidente, a gente viu esse aumento da incidência da IRA. Então, na China, né, em torno de 10% dos pacientes com Covid tiveram IRA. Na Europa, né, os estudos que a gente vê, isso chega em torno de 20%. Nos Estados Unidos, isso chegou a 40%. E no Brasil, ainda poucos estudos, mas próximo de 50%.
E a indicação, a necessidade aqui do suporte renal agudo, da diálise, os artigos chineses não chegavam a 50% dos pacientes com Covid. Os europeus já falavam em torno de 15%, os americanos batiam nos 30%, e estudos brasileiros quase chegando a 40% dos pacientes com Covid hospitalizados precisando de suporte renal agudo. E a gente se pergunta, o que é que está acontecendo? Né? Como é que pode ir aumentando a incidência de IRA à medida que a doença foi vindo para o Ocidente? Existe uma explicação fisiopatológica para isso. A gente sabe que para o vírus entrar no nosso organismo é necessário, né, uma coexpressão, né, de uma proteína transmembrana, da proteína spike do vírus, mais o receptor da enzima conversora de angiotensina 2. E aonde existe, né, essa enzima? Epitélio gastrointestinal, alveolar e rins, principalmente em túbulo proximal e em podócito. É por isso que a gente vê aí, né, nos pacientes hospitalizados, que 40% a 60% podem apresentar proteinúria e hematúria. Claro que esse dado ainda não é claro, porque, talvez, como a maioria dos pacientes que precisam de hospitalização tem comorbidades, tem fator de risco, talvez já tivesse antes proteinúria e hematúria, não é todo mundo que a gente tem no segmento prévio. Mas já é claro que mesmo naqueles pacientes que não têm proteinúria e hematúria previamente e que cursam com Covid, uma porcentagem grande pode apresentar proteinúria e hematúria, inclusive já uma associação dessa apresentação com um pior prognóstico. E tem um estudo do ano passado, chinês, que mostrou que essa expressão da ECA2 em nível renal, em podócito e túbulo proximal, é maior em indivíduos ocidentais. Então, talvez essa seja uma das explicações dessa diferença da incidência da IRA nos países ocidentais e orientais, né? Esse aumento dela à medida que a Covid foi vindo para o Ocidente. E, consequentemente, a gente sabe, IRA é um marcador de gravidade. Então, que a mortalidade também seria maior, né? Teria um impacto na mortalidade. Claro que associada a outras condições, né? Como presença de comorbidades. A gente sabe que os orientais são menos obesos do que os ocidentais, né? E se é mais obeso, tem as comorbidades tradicionais também numa prevalência maior, como hipertensão, diabetes. A referência tardia, né, que nós sofremos. Então, tem outros fatores que podem explicar, mas tem um fator relacionado à fisiopatologia. Nós conseguimos trabalhar, né, inicialmente com os nossos dados, que foram bem os primeiros 180 dias da pandemia no nosso serviço, que se transformou, né, num hospital de referência para a Covid, e conseguimos identificar, né, as variáveis associadas aí ao desenvolvimento da IRA, que são as que nós já esperávamos, né, nada de novidade. A idade e o paciente crítico, né, a ventilação mecânica, né, pontualmente, né, o paciente vai para o tubo, tem a piora respiratória da doença, em 48 horas ele está desenvolvendo a IRA. Isso, os pacientes hospitalizados de uma maneira geral. Nos pacientes em UTI, né, não apareceu a obesidade, que isso os estudos, obviamente, né, chineses não trouxeram, não, os americanos também, até o momento, não se mostrou como uma variável independente associada à IRA, e ela apareceu nos nossos estudos, além do índice prognóstico pior do paciente em UTI, do APACHE 2. E os nossos resultados são esses, né? Dos pacientes hospitalizados, quer dizer, se precisou hospitalizar, já não é mais a forma leve da doença, é pelo menos a moderada, 50% IRA. Né? E se é paciente de UTI, 70% IRA. Porque somos um hospital público, UTI é igual a ventilação mecânica. Enquanto está na máscara, 15 litros, não está em ambiente de UTI, pela escassez de vagas. E entre os fatores associados ao óbito, né,
apareceram os tradicionais, com a necessidade da ventilação mecânica, a doença cardiovascular e o desenvolvimento da IRA, hospitalizado de maneira geral. E na UTI, além de novo, o Apache, a forma grave da IRA, né? O CADIGO 3. Esse é um estudo multicêntrico que a gente está participando junto com o Raul Lombardi, que quem trabalha com IRA certamente conhece, né? Um profissional, um nefrologista muito competente, já se retirando, se aposentando, mas que sempre se dedicou a registros latinos sobre IRA. E isso aqui foi antes de terminar, quase no término da primeira onda, a gente conseguiu, só paciente COVID e IRA, foram em torno aí de quase 1.000 pacientes, metade procedentes do Brasil, uma média de idade de 62 anos, um predomínio do sexo masculino, a grande maioria, mais de 70% em ambiente de UTI e 70% com necessidade de suporte renal agudo. E aqui um dado que nos chama a atenção, que 6,5% dos pacientes tiveram indicação, mas não conseguiram fazer a terapia, por questões de infraestrutura, logística, né? Não é um número desprezível, né? E aqui principalmente tivemos um pouquinho na Colômbia, mas mais na Bolívia. E uma mortalidade desses pacientes agudos, de uma maneira geral, em torno de 60%. O primeiro artigo americano dos pacientes agudos de Nova York, né, grande, 5.000 pacientes, dentre os que necessitaram de diálise, a mortalidade foi de 96%. Quando a gente viu aquele artigo americano, Nova York, 5.000 pacientes, e IRA juntou quase 3.000 pacientes, quase metade deles, né, diálise e mortalidade de 96%, a gente já sabia o que ia chegar, né, o que a gente ia enfrentar aqui. Esse é um estudo, eu vi que o Gustavo está participando do nosso encontro de hoje, ele foi meu parceiro na confecção desse trabalho, que está no Scientific Reports, na segunda rodada aí da revisão, onde, frente a esses próprios dados latinos nossos, né, de só a população com COVID e IRA, nós desenvolvemos um score de predição para mortalidade intra-hospitalar, utilizando a análise de dados mais moderna, né, que é o Machine Learning, e nós encontramos, né, conseguimos elaborar aí o score e os fatores associados a esse risco do óbito nos pacientes com IRA. Também não surpreendentes, né? A necessidade de ventilação mecânica, um peso muito importante aqui, a idade, o uso de droga vasoativa, a condição crítica já, a admissão, a IRA associada à COVID, porque a gente tem que pensar que o paciente, existe a IRA da COVID e existe a IRA no paciente COVID, né? Que aí quando ele desenvolve a sepse, se ele está desidratado, mas a IRA da COVID, associada à disfunção de múltiplos órgãos, à tempestade de citocinas, ela compromete mais o prognóstico do paciente. A necessidade do suporte renal agudo aparece aqui, né? Como um fator associado ao óbito. E o fator desprotetor seria a manutenção da diurese, a ida de outras etiologias, né, como eu comentei. Poxa, então, a necessidade de suporte renal agudo aparece como uma variável associada ao óbito desses pacientes. E aí vamos ver, né, como é que a gente pode tratar os pacientes com IRA. Dr. Medina citou a nossa participação, representando aí o nosso país no CADIGO, e também participamos no EDQI, né, que é outro encontro anual, que é uma abreviação de Acute Dialysis Quality Initiative, que reúne todo ano especialistas também do mundo todo, intensivistas e nefrologistas, para discutir essa qualidade de diálise aguda. Foi no EDQI que nasceu, né, a definição da IRA pelo AQIM, né, pelo RIFLE, depois pelo AQIM, depois pelo CADIGO, onde são discutidas, né, as grandes
os grandes conceitos e até mudanças, né, relacionadas ao tema. E, na verdade, o que a gente tem é isso aqui, né? Chega, né? Uma exaustão de trabalhos aí durante a década de 2000 toda, querendo comparar métodos, né? Os métodos não são comparáveis, nem a hemodiálise com as suas diferentes modalidades, hemodiálise intermitente convencional em dias alternados, hemodiálise intermitente diária, hemodiálise prolongada, terapia veno-venosa contínua. Então, só dentro da hemodiálise a gente tem diversas modalidades. E a indicação vai depender, né, da indicação do próprio paciente para a necessidade de suporte renal dele, e da condição hemodinâmica dele, e do catabolismo dele, né? Se eu tratar um paciente que está sem droga vasoativa, em ventilação espontânea, com terapia veno-venosa contínua, claro que a mortalidade dele vai ser menor se eu tratar um paciente com terapia veno-venosa contínua, mas um pós-transplante cardíaco complicado, né, num paciente séptico, e é a mesma terapia veno-venosa contínua. Então, isso está bem claro, né? Os perfis dos pacientes, né, para deixar mais moderno, né, o cluster dos pacientes agudos, diferentes. Então, de acordo com o cenário clínico, a gente vai ter uma indicação mais precisa de um método para o outro, né? Então, se for uma hipercalemia com alteração de eletro, né, quer dizer, uma situação de ameaça iminente aí à vida, hemodiálise intermitente provavelmente vai ser a primeira escolha. Se for sobrecarga de volume, né, vai depender se o paciente está instável ou não. Quer dizer, a indicação da terapia principal é a sobrecarga de volume. Se é um doente que não está instável, ou está pouco instável, posso utilizar hemodiálise intermitente ou uma prolongada. Mas se é um doente que está instável, vai ter que ser a terapia veno-venosa contínua. Porque aqueles outros possíveis benefícios da diálise, como remoção de citocinas no quadro da sepse, isso também já foi exaustivamente estudado. Sim, citocinas são removidas, mas tanto pró como anti-inflamatórias. E não tem diferença no desfecho clínico do paciente. Então, a indicação acaba sendo mesmo da ira e das consequências dessa ira. Se o paciente tem uma alteração cerebral, uma injúria cerebral aguda, como uma hipertensão intracraniana, os métodos contínuos seriam a primeira opção. E se ele é hipercatabólico, como a gente já comentou, né, quanto mais eficaz fosse essa diálise, maior a chance de a gente conseguir esse controle catabólico. E provavelmente ela vai precisar ser diária. Então, talvez a hemodiálise intermitente aí fosse a primeira opção. Então, se a gente olhar, a diálise peritoneal ela não aparece como primeira opção em nenhuma situação, né? Com exceção, do paciente que tem uma injúria cerebral aguda e que precisaria de um método contínuo para não ter risco de piorar ainda mais essa hipertensão intracraniana que ele já possa estar desenvolvendo. Se não, ela é segunda ou terceira ou última opção. E isso a gente precisa estar bem ciente. E na população com Covid? Tem alguma coisa relacionada a isso especificamente? Não, o que nós temos é esse cenário, né? Não foi só ventilador que ficou escasso, né? Também foram insumos de diálise, máquinas de diálise, profissionais de diálise. E aí, a diálise peritoneal apareceu como uma opção. E a nossa conversa aqui antes dessa discussão me remeteu muito a também quando a gente voltou a diálise peritoneal para o mapa. Não foi numa situação tão caótica quanto a pandemia, mas também foi numa situação de necessidade, né? Onde a gente não tinha profissionais e equipamentos para dialisar todos os agudos que precisavam, né? E depois uma escassez de vagas para hemodiálise crônica. E por quê? Né? Por que foi pensado na diálise peritoneal nessa situação caótica de pandemia? O que a gente tinha de evidência até este momento? Esse estudo que já não é recente, mas que continua sendo o maior estudo sobre a utilização dos diferentes métodos de diálise nos pacientes agudos no mundo, né, que é o BEST,
mostrou que só 2% dos centros utilizavam a depenaíra. Se a gente visse só a Europa, isso chegava para 5%. Se a gente visse a América Latina, era em torno de 30%. E aí teve o trabalho de 2014 do professor Raul Lombardi, que é aquele mesmo que eu falei, que lida muito com dados de registro, né, de IRA na América Latina, que está publicado no NDT em 2014, que esses dados são desse artigo. Em torno de 30% da América Latina utilizam depenaíra. Mas quando você vai perguntar, uma coisa é você falar, né? Ó, você faz diálise peritoneal? Ah, eu faço. Mas faz como? Não, a última vez que eu fiz foi em 2005 e foi um paciente. Diferente, né? Isso não é fazer depenaíra. Quando se perguntava, olha, você tratou pelo menos um paciente nos últimos 3 meses, né? Com diálise peritoneal, e eles tendo IRA, aí 19% dos centros disseram que sim. Em Botucatu, né? Até a década passada, de cada 4 pacientes que a gente indicava diálise nos agudos, 1 era DP, né? Hoje, já está a cada 5,5 pacientes, 1 a gente indica DP, pela complexidade desses pacientes. A ideia a gente avalia e fala, poxa, mas para ele, a melhor opção não é diálise peritoneal. A indicação é sobrecarga de volume, está com uma FGA2 de 70, uma troca de 190. Eu não posso correr o risco de indicar um método que eu posso conseguir retirar volume só a partir da 3ª sessão. Isso tem um impacto no prognóstico do doente. Então, não é a primeira opção. E como a gente está numa situação melhor do que em 2004, quando a gente começou, e a complexidade dos doentes em terapia intensiva só aumenta, a gente vê que hoje, né, o nosso uso da DP nos agudos está em torno de 16%. E isso, né, é um pouco do que o professor Daniel Rinaldi comentou, né, acho que isso tem um pouco a ver com a minha própria existência hoje. Eu brinco às vezes com os residentes que eu chamo Daniela Ponce, né, é DP. Isso não pode ser por acaso, né, tem que ter algum significado. Isso aqui é o que a gente tem de estudo sobre depenaíra, né? Se a gente pegar aqui até 2004, que exatamente foi o ano que a gente, com a minha contratação no HC, terminei minha residência em fevereiro de 2004, a gente vê que o número de artigos sobre depenaíra era em torno de 2, 3 no ano, tá? Em azul são os trabalhos do nosso grupo sobre este tema. E aí a gente pode ver que isso foi aumentando, né, progressivamente no mundo. Agora, na última década, a média são de 10 artigos sobre depenaíra no ano. Ah, é muito? Não, não é muito, mas para quem tinha 2, 3, então houve um olhar, um interesse da comunidade científica ou uma necessidade para o uso da diálise peritoneal nos agudos. De modo que a Sociedade Internacional fez um guideline de depenaíra em 2014, que a gente teve o privilégio de participar, e uma atualização dele em 2020. E aqui é muito gratificante a gente ver médicos da África participando desse guideline. E esse interesse também veio pela necessidade mundial de se tentar diminuir, né, ou abolir, na verdade, qualquer morte prevenível, né, por IRA, que foi a iniciativa Zero by 25, né, que era principalmente levar a diálise para alguns países onde não existia diálise, como países da África, né, porque não tem água tratada, então não existe hemodiálise. E a gente iniciou, né, essa trajetória junto com o PQA, né, aqui do Brasil, e agora é mais internacional do que do Brasil, mas sempre vai ser brasileiro, e o Filkstein, né, e alguns americanos e canadenses. E fomos e trouxemos, né, os médicos africanos. E não demorou quase nada para eles começarem, né, a mudar um pouco essa assistência à saúde aos pacientes agudos e logo depois a divulgar esses resultados.
que são excelentes, né? Enquanto a gente fala com uma certa naturalidade e mortalidade dos pacientes agudos em torno de 50%, porque essa é a nossa realidade, né? Antes da Covid, porque depois da Covid é bem pior, porque os nossos pacientes são idosos, são sépticos, o cenário dos países africanos não, né? É diferente, né? É ida mais comunitária, é associado às JECAs, pacientes jovens, então com uma mortalidade que não chega a 20% nos pacientes dialisados. E tem as suas vantagens, né? Por isso que ela foi levada também para a África, por ser simples tecnicamente, por não necessitar de circuito extracorpóreo, com pouco risco de hemorragia, excelente tolerância cardiovascular, pouco risco de desequilíbrio eletrolítico, por ser também um método contínuo, pelo custo baixo, né? E as desvantagens, risco de peritonite, não tem jeito, as perdas de proteínas pelo dialisato, a necessidade da integridade da membrana. Se não tiver integridade da membrana, não tem membrana dialisadora. E o conceito da eficiência baixa, né, insuficiente aí de maneira geral. Quanto aos custos, aqui é um pouco tênue, né, essa informação. Do jeito que nós realizamos a diálise peritoneal, então, de maneira automatizada, com catéter flexível, com volume de dialisato alto, porque a maioria dos nossos doentes é séptica, essa diálise não é mais barata do que a hemodiálise intermitente em dias alternados, mas é infinitamente mais barata do que terapias venovenosas contínuas. Mas a diálise, que é uma outra alternativa, né, por meio de trocas manuais, catéter que não é flexível, que é o rígido, dialisato manufaturado, que é possível, e menores volumes de dialisato, ela é extremamente barata. Então, a gente teria desde uma diálise peritoneal mais diferenciada, num custo que seria semelhante à hemodiálise intermitente diária, né? E quase o dobro em dias alternados, até uma diálise peritoneal extremamente barata se o dialisato fosse manufaturado. Como prescrever? Né? Se a gente estiver falando dessa diálise, que a gente vai tentar melhorar a eficiência dela, diminuir as complicações, o ideal é a gente utilizar o catéter flexível, e para isso, quem vai implantar esse catéter é o nefrologista. Estamos falando de situações de urgência, não dá para esperar a disponibilidade do cirurgião ou do centro cirúrgico. Então, vai ser um procedimento beira-leito. Se é um paciente agudo e a gente quer o controle metabólico e volêmico, nós vamos precisar de uma dose maior. Então, o método automatizado, a utilização da cicladora, ofereceria menos riscos pelo menor contato manual das trocas e diferentes concentrações de glicose para se atingir esse controle metabólico. Em relação aos guidelines, né, não existe uma superioridade da técnica utilizada para o implante desse catéter. Né? É que a equipe tem mais experiência, pode ser a miolaparotomia, pode ser a laparoscopia ou pode ser a técnica percutânea, que é a que o nefrologista implanta, que ele é mais treinado para isso. Nós estudamos, né, duas diferentes técnicas percutâneas, né, implantado por Seldinger e implantado por trocar, com 400 catéteres, 400 pacientes. E nós observamos que quando é implantado por Seldinger, as complicações mecânicas do tipo extravasamento e migração da ponta do catéter eram menos frequentes. Aí, a partir disso, que foi em 2013, nós passamos a implantar catéteres quase que exclusivamente utilizando a técnica de Seldinger, porque como é início urgente, ter extravasamento, né, ou um catéter disfuncional acaba comprometendo aí a nossa técnica. Mas mesmo assim as complicações existem e a gente tem que estar preparada para elas, né? Então, depois a gente avaliar se a diálise peritoneal é uma possibilidade para aquele paciente, de cada 4 catéteres que a gente implanta, um não funciona. A gente tem disfunção mecânica. E aí esse paciente vai ter o dropout e vai
para a hemodiálise. Em relação à modalidade, né, a gente tem a diálise peritoneal parecida com o crônico, que seria em torno de 4, 5 trocas. A diálise peritoneal intermitente, que é essa até que o professor Medina comentou com a gente, que era um catéter rígido, então a gente fazia em torno de 2, 3 dias essa diálise, deixava essa cavidade descansar e recomeçava. A diálise peritoneal Tidal, que é aquela que a gente sempre usa um volume residual na cavidade. E o que nós propusemos no início é que a gente imaginava, como era um paciente agudo, crítico, catabólico, da mesma maneira que eu não conseguiria dialisá-lo com hemo, como se ele fosse crônico, em dias alternados, eu não iria conseguir dialisá-lo como se ele fosse crônico em diálise peritoneal, com aqueles 4, 5 ciclos, que ele precisaria de uma dose maior. Só que não daria para ser intermitente, né? Deveria ser contínua, pelo menos até a gente conseguir o controle metabólico e volêmico. E ela foi batizada de diálise peritoneal de alto volume, juntando aí características da ambulatorial, do crônico, por ser contínua, e da intermitente, do agudo com catéter rígido, por serem vários ciclos no dia. E aí começou a nossa trajetória, inicialmente com um estudo menor, com 30 pacientes no PDI, depois isso ampliado, né, para 150 pacientes no CEJASME, discutindo, né, as indicações e as limitações dessa diálise peritoneal de alto volume. Aqui eu quero só ressaltar que da nossa população de agudos, mais de 60% eram sépticos, mais de 50% usavam droga vasoativa, mais de 50% estavam em ventilação mecânica. Então, população crítica mesmo, né, de UTI, com peso médio aí de 71 quilos, bem brasileiro, né, e com uma ureia no momento de indicar diálise de 230. E o volume de dialisato aí foi em torno de 36 litros, 18 ciclos, e um controle metabólico aí a partir da terceira e quarta sessão, né, com ureias em torno de 100, um bicarbonato em torno de 24. E a dose de diálise recebida, né, um KTV recebido de 0,43 por sessão, e uma mortalidade de 57%. A gente ficou muito contente quando viu esse estudo tailandês, que replicou, né, o nosso trabalho questionando a dose, porque a gente é muito questionado em relação a isso. Se essa dose não é muito grande, né, quer dizer, 36 litros de dialisato, precisa fornecer tudo isso para conseguir controle metabólico. E esse grupo também tratou, né, os pacientes agudos com uma dose mais intensa, aí, acima de 30 litros, uma menos intensa, que ele chamou de menor do que 20 litros. Mas atenção para as características dessa população, né? Tinha um peso em torno de 60 quilos, tá? E uma ureia pré em torno de 150. Então, bem diferente da população brasileira, aonde a gente tinha, né, o peso da nossa população era de 71 quilos e a nossa ureia pré era em torno de 230, né? O boom nosso era 115. E a gente sabe que a dose de diálise está relacionada ao V do paciente. Então, litros, né, essa quantidade em litros para a população tailandesa pode ser muito parecida à nossa dose de diálise em 36 litros para a população brasileira, que era uma população maior. Tanto que o KTV, né, que eles prescreveram, enquanto o nosso recebido foi de 0,43, no grupo de diálise mais intensa foi em torno de 0,6 e de menos intensa foi de 0,38. Então, se a gente olhar, os trabalhos brasileiros estão mais próximos da dose menos intensa do grupo tailandês. Mas por isso que eu falo que é importante a gente entender a fisiologia, né, a cinética da ureia. Não é pela quantidade de litros, eu tenho que normatizar pelo V do paciente, né? Então, em relação à dose fornecida, os estudos brasileiros, que é um KTV de 0,43, estão mais próximos da dose mínima, tá? E os resultados de controle metabólico e de sobrevida nesse estudo tailandês, de dose maior e menor, eles foram semelhantes, mostrando que um KTV recebido em torno de 0,38 pode ser suficiente, não precisa ser mais do que isso. E nós
colocamos no guideline de 2020 exatamente isso, né, em relação à dose, que vai depender da situação que o paciente se encontra, né, se ele está, do ponto de vista catabólico, muito ruim, com níveis de ureia muito elevados, acidóticos, hipercalêmico, ele vai precisar de uma dose maior de diálise peritoneal, com KTV prescrito em torno de meio, que a gente imagina que um recebido vai ser em torno de 0,4, muito parecido com os estudos brasileiros e também agora tailandeses. Se é um paciente que não está hipercatabólico, ou que eu já atingi o controle metabólico dele, aí eu posso diminuir essa dose de diálise, muito parecido com os crônicos, né? Com KTV prescrito aí de 0,3, para ele receber em torno de 0,25. Seria a mesma coisa de deixar de fazer hemodiálise diária nos pacientes agudos, para que ele melhora do quadro clínico dele e eu tenho um bom controle metabólico, eu tento deixar em dias alternados, como a gente faz para os crônicos. Dá para prescrever essa diálise para todos os pacientes? Não dá. Né? A gente tem que entender que é um método selecionado para grupos restritos de pacientes. Né? Nós sabemos, né, que aquele slide lá do início, que a escolha do método vai depender das condições hemodinâmicas, do catabolismo e do que esse país tem. Tá? Diálise peritoneal não é indicada se eu não tenho um peritônio íntegro, então se eu tenho cirurgia abdominal recente ou múltiplas cirurgias abdominais prévias, se eu tenho uma situação de emergência que eu tenho que garantir que eu vou resolver nas próximas horas, como uma hipercalemia com alteração de eletro, um edema agudo de pulmão. E havia uma série de dúvidas se poderia ser utilizado em pacientes instáveis hemodinamicamente, hipercatabólicos, ventilação mecânica e no tema nosso, na COVID. Como eu coloquei, esses estudos nossos iniciais mostraram, né, que a grande maioria da população que a gente utilizou de depenaíra era séptica, estava em uso de droga vasoativa, estava em uso de ventilação mecânica. E nós identificamos os fatores associados ao óbito, né? E foram aqueles que nós já conhecemos, né? A maior idade do paciente, a presença da sepse, a ausência da diurese. E isso aqui é interessante, ó. Depois de 3 sessões de diálise, se a gente não consegue tirar volume do paciente, ou se ele permanece com balanço nitrogenado negativo, se ele permanece hipercatabólico. E aí seria interessante a gente ou mudar ou associar métodos. Quanto à mecânica respiratória, muito difícil falar de diálise peritoneal em ambiente de terapia intensiva para intensivista, né? Porque sempre vem aquele conceito de que a gente infundindo o líquido, a gente vai aumentar a pressão intraabdominal e a gente vai acabar com a complacência pulmonar e vai piorar a resistência nas vias aéreas. E imagine isso na COVID. Né? Então, a gente foi estudar isso, a gente tem 3 estudos publicados nessa linha, eu coloquei só o mais recente, onde a gente comparou a ADP e a EMO, e o que a gente vê? Tá? Que a diálise peritoneal não piora a complacência e resistência de vias aéreas. Tá? Então, a gente vê aqui, né, o pré e pós, a gente não vê diferença. Pelo contrário, a gente aumenta a complacência, né, à medida que a gente dialisa, porque a gente retira volume dos pacientes. E no momento zero, né, a pressão intraabdominal dos pacientes críticos já não é 0, ela já é em torno de 8, né, uma média de 8 com desvio padrão aqui de 4. E com as cavidades com líquido, isso não muda de maneira significativa. E que, à medida que a gente atribui essa melhora da complacência, sem aumentar a resistência, que é devido à retirada de líquido. E na COVID, né, o que a gente tem? Né? Logo que se teve essa escassez de recursos humanos, de máquina, de insumo, e a preocupação da contaminação dos profissionais em ficar em contato, né, houve recomendações da nossa sociedade, né, da terapia intensiva da AMIB, da Sociedade Brasileira, e até o UpToDate, 2 meses, 1 mês depois de ser decretado pandemia, já coloca que a diálise peritoneal pode ser uma opção. Né? E aí a gente tem uma quantidade bonita de artigos, né? Foram 11 em 2010 e já são 8 em
2020 e já são 8 em 2011 sobre a ADP na ida. Eu ressaltei aqui só os primeiros, né, que foram bem interessantes. Esse aqui só já dando um alerta, olha, não vai ter diálise para todo mundo com Covid e ida. Pensem em alguma coisa. Esse artigo coloca isso. E tem algumas pessoas em alguns lugares falando que a ADP pode ser uma alternativa. Esse segundo, ele foi interessante porque foi visto se tinha a presença do vírus no dialisato peritoneal. Uma questão de preservação aí de profissionais, e ele não foi identificado. Esse terceiro é muito, a gente até acha um pouco de graça, porque foi a experiência americana de implantar o catéter peritoneal à beira-leito. Falou, olha que legal, funciona, dá certo, não precisa ser laparoscopia, não precisa ser cirurgião, né? Tudo aqui já na Covid, na ida. Aí vieram as experiências clínicas, né? Principalmente aí americanas, claro, né? O número sempre de pacientes agudos por DP, ele é pequeno, e vieram as nossas recomendações, né? Porque houve uma necessidade. Então, esses artigos aqui, né? Este que está no CKJ, né? Esse do PDI e esse do Kidney, realmente discutindo um pouco do uso da diálise peritoneal na COVID, de qual seria o mais racional, o que mais a gente teria de evidência, e mesmo sem evidência, né, de transpor aí a experiência da utilização no agudo séptico e em ventilação mecânica para tentar fornecer a melhor terapia possível. E aí nós enviamos isso para os americanos, já era, né, o nosso fluxograma da indicação da ADP na ida, e a gente já colocava, né, que se o dano respiratório fosse muito importante, e quando ele é muito importante, a gente não sabe se é só SARA, se é só pneumonia, ou se tem o volume, que ela não seria uma primeira opção, mas que em situação de guerra, de caos, é o que tem, é o que a gente vai usar, né? E, claro, se você tivesse, junto com isso, uma situação de choque ou de falência hepática, se você tivesse uma solução onde o tampão, onde a base fosse o bicarbonato e não o lactato, que você utilizasse. Não é o caso do Brasil, que a gente não tem. E o que seria diferente aqui era o volume de infusão, já que o pulmão está muito comprometido, se é paciente crítico, né, de UTI, que a gente tentasse um volume de infusão menor, né, em vez de 30 ml por quilo, que a gente começasse aí com 20 ou 25 ml por quilo. Mas isso aqui já não é de evidência, né, porque não tinha evidência para COVID aqui ainda. E que a quantidade de dose ia depender do quanto esse paciente tivesse catabólico. E se tivesse pronado, a gente poderia fazer ou não? O que a gente tem de evidência de prona? A gente tem que o paciente crônico, às vezes, ele vira de bruços, né? E a circuladora continua funcionando. Então, se pode funcionar para ele, pode funcionar para outro paciente ou não, né? A hora que você colocar ele totalmente pronado, você vai ter um aumento maior da pressão abdominal, isso não vai ciclar. Então, a gente não sabia. Então, as recomendações iniciais foram: em prona, a terapia vai ter que ser interrompida. E se a terapia for interrompida, ela não vai ser mais contínua. Eu vou fornecer uma dose menor, eu vou conseguir um controle metabólico, volêmico, a gente não sabia. O que a gente sabia é que, por todas essas limitações, não daria para ela ser a primeira opção. Olha que bonito, o primeiro artigo americano publicado é o nosso guideline, e colocam a gente, né? Eu já tive 2 nomes, eu já fui Daniela Ponce Gabriel, do meu primeiro casamento, então essas somos nós, e aqui eu apareço. De uma maneira muito elegante, colocando as nossas próprias recomendações, né? Então, assim que os americanos fizeram. E aqui eles até recortaram, né? Como eles prescreveram. Então, o volume de infusão, obedecendo aqueles 20 ml por quilo inicial, então ia depender do peso do paciente. Olha a duração da terapia. Prona inicialmente era 16 horas. Então, se ele tivesse pronado, tinha 8 horas para fazer diálise peritoneal. Qual era a chance da gente conseguir um bom controle metabólico e volêmico desses pacientes? Mas se ele não tivesse pronado, a gente poderia fazer descontínua, 24 horas. E claro, se você fizesse contínua, você teria um maior volume, olha, parecido ao volume total dos estudos brasileiros. Então, se você tivesse só
8 horas de terapia, claro que o volume total iria ser menor. Isso nas primeiras 24 horas e aqui depois das 48 horas, que se imaginava que se desse certo, né, você já poderia aumentar o volume de infusão, né, não precisaria, não piorou, troca. Não teve extravasamento, vamos tentar otimizar essa diálise. Então, de vez de 20 ml por quilo, vamos chegar perto dos 25, 30. E esses foram os resultados. Brilhantes? Não, mas reais, né? 30 pacientes tratados com DP. No momento da publicação, 8 ainda estavam hospitalizados, tinha tido uma mortalidade aí de 14, próximo de 50%. Isso aqui é importante, olha. Vários pacientes precisaram da hemodiálise. Então, ou até terapia contínua ou hemodiálise intermitente. A gente tem quase 40% desses 30 que precisaram de associação de método. E também de mudança, né? Olha, que associação, e 30% de mudança, quer dizer, a gente fez a DP, não deu certo, a gente foi para hemo. Por quê? Prona, 8 horas de terapia, claro que não ia dar certo, né? Não ia ter dose de diálise para controle metabólico, né? Nem para controle volêmico. E aí, foi colocado dessa maneira, olha, no paciente que não está crítico, que não está em prona, ok, no que está difícil. E esse foi publicado agora, 2 semanas, que foi a maior experiência americana. 56 pacientes que começaram em DP já num primeiro momento, totalizando 94 que foram transicionados para DP, né? Uma mortalidade aí próxima de 50%, e ainda alguns pacientes hospitalizados precisando da diálise. Então, entre aqueles que só fizeram DP ou tiveram DP associada a HD, foi um total de 80%, a maioria aqui foi manual, as trocas foram manuais, a gente tem uma ideia do caos que foi isso, né, nos Estados Unidos, e com uma variação do volume grande, como a gente já falou, né, de 8 a 36 litros. Mas eles se mostram satisfeitos com os resultados, né? Controle de potássio, melhora do bicarbonato, uma mortalidade aí próxima de 50%, sendo observada mais em homens, né? E, obviamente, na população em ventilação mecânica. O que nós temos? Nós respeitamos bastante a limitação do método. Então, a DP não foi nossa opção, também só utilizamos no momento de caos, quando não conseguíamos fazer mais hemodiálise. 14 pacientes começaram diretamente com ADP, 12 morreram durante a hospitalização, sim, né? Mortalidade de 86%, a mortalidade de IRA, COVID, necessidade de diálise nos nossos hospitais públicos, 81%, tá? Desses 12, 6 a gente precisou transicionar para hemodiálise, demos alta para 2 pacientes, 14,5%. E todos eles pacientes em UTI e sob ventilação mecânica. Então, de longe não era a nossa primeira opção. Sucesso, transição. Né? Então, aqueles pacientes que estavam no período crítico, ruim da COVID, ventilação mecânica, em hemodiálise ou em terapia contínua, e começam a melhorar da doença de base, da COVID, mas ainda não melhoram do rim. Aí transicionamos para diálise peritoneal, 9 pacientes, 7 receberam alta, né, em diálise peritoneal, todos recuperaram a função renal em até 45 dias. Os desafios, os mesmos, né, que os americanos comentaram, paciente crítico, pronado, não tiveram sucesso com prona, tentamos fazer, não ciclou. Todos os pacientes que tentamos, não conseguimos fazer. Agora tem um artigo que eu acabei de revisar, uma experiência de 7 casos americanos que se conseguiu fazer a diálise peritoneal pronada. Nós não conseguimos. Então, não combina, né? Prona e diálise peritoneal. Então, a dificuldade é administrar a dose adequada, se esse paciente está em terapia intensiva e precisa da posição prona. Mas, ser realizada de uma maneira mais fácil, mais eficiente
se ele está fora da UTI. As complicações, né? São as mesmas que a gente já tinha visto, né? A ligação do catéter, do extravasamento, e aqui a dificuldade com a prona, a peritonite e as metabólicas, a hiperglicemia, a hipocalemia e a dificuldade do controle do catabolismo. As mecânicas são mais frequentes, né? Em torno de 15%, enquanto as infecciosas em torno de 10%. Prona, eu já comentei. Esse é o nosso maior artigo com 300 pacientes agudos tratados por DP, e que a gente viu que com o passar dos anos, nós melhoramos em relação à falência da técnica, da mortalidade, justamente por respeitar mais as limitações do método. Então, a gente pode ver que aqui no segundo período, tanto a probabilidade de óbito como de falência de técnica, ela foi menor. Comparação de outros métodos, na COVID a gente não tem nada e não vai ter mesmo. Da DP-NAIRA, de uma maneira geral, nós temos duas revisões sistemáticas, né? A primeira incluiu tanto os estudos observacionais como ensaios clínicos e não mostrou diferença. A segunda incluiu só estudos randomizados, mas foram só 6 estudos, dos quais 3 foram nossos. Mas também não mostrou diferença nessa mortalidade. E esse estudo que é recente, ele não foi incluído nessas meta-análises, e a grande diferença dele, ele é um estudo do Emirados Árabes, que utilizou DP nos agudos, comparado com terapia contínua, mas ele utilizou uma solução biocompatível, ele utilizou o Fisionil, né, aqui onde o agente básico é o bicarbonato. E esse é o único estudo que mostrou melhor resultado com a diálise peritoneal do que com hemodiálise / terapia contínua. Mas ele é o único, nenhum outro mostrou esse resultado. Então, do ponto de vista prático, o que a gente tem, né? Indicação só se a DP se a cavidade estiver intacta e na ausência dessas complicações, o hipercatabolismo, o edema agudo, a hipercalemia com risco de vida. Continuamos, insuficiência respiratória grave, né? E a infecção da parede. Se a gente passou essa primeira barreira, a gente começa a DP, se não tiver nenhuma complicação mecânica, a gente continua e depois de 3 dias a gente tem que avaliar como que está o balanço hídrico, como que está o controle metabólico, como está o catabolismo. Se não está indo bem, melhor associar método. E para a gente melhorar essa eficiência, diminuir as complicações, catéter flexível, cicladora, de maneira contínua até o controle metabólico e volêmico. Para concluir, existe, né, está existindo na última década e meia um crescente interesse da utilização da DP-NAIRA, principalmente pela sua simplicidade, né, em regiões de recursos mais limitados, ela aflora mesmo, né, nas situações de crise, e a pandemia veio deixar isso bem claro, né, ver americano fazendo diálise peritoneal e troca manual, acho que mostrou, né, que realmente ela vem nas situações de crise, mas que acaba sendo uma opção, porque muito provavelmente se a gente não fizesse nada, a mortalidade ia ser 100%. Então, se ela for 90, né, 80, ou como os estudos americanos mostraram aqui, né, em torno de 70, vidas já foram salvas. Não tem evidência, né, de que ela é melhor, né, e nem pior, mas por quê? Porque a gente tem que respeitar as limitações dela, a prescrição deve ser individualizada, para a gente atingir esse controle metabólico e volêmico, então não é litros, né, esse litros normatizado para o volume do paciente. O êxito, o sucesso vai depender do conhecimento das limitações dessa técnica, né, e da experiência da equipe, e ela foi e está ainda sendo uma possibilidade na COVID, mas muitos são os desafios, né, principalmente no fornecimento da dose adequada e na retirada de volume, se o paciente for crítico, o crítico da COVID que a gente está convivendo, né, posição prona, hipercatabólico. Eu agradeço, né, a toda a equipe da IRA, né, que desde quem montou essa equipe, que foi o professor André, até os médicos atuais, né, que trabalham nessa linha de frente, a equipe da enfermagem, as técnicas, os pós-graduandos, todos os residentes. Me coloco à disposição para
respondendo alguns questionamentos. Muito obrigada. Obrigado, Daniela. Daqui a pouco eu volto a palavra para você. Eu queria primeiro anunciar a reunião da próxima semana, que a doutora Lúcia Hauptmann, ela é graduada em Filosofia, Teologia e Economia, e fez MBA em Economia na Universidade de Chicago. Ela é especialista em gerenciamento financeiro. E ela vai falar na semana que vem, ela propôs esse tema, falar sobre as democracias. Esse é o tema que ela vai apresentar na próxima semana. Eu queria mais uma vez agradecer a doutora Daniela, depois eu vou passar a palavra para você, Daniela. Então, lembrando, a Daniela fez toda a formação dela aqui em Botucatu, preside o Congresso Paulista de Nefrologia, mais uma vez, que é o congresso que vai ser realizado agora no final de setembro, dia 29 de setembro a 2 de outubro, que todos estão convidados. O Lúcio é o presidente da SONESP nesse momento, e agradecer mesmo, Daniela, foi um prazer, mais uma vez, ter a sua participação aqui, muito grato mesmo pela sua apresentação muito clara e pela defesa muito objetiva, assim, considerando todas as limitações do método que você faz da diálise peritoneal, que agora, numa situação mais extraordinária, precisou ser utilizada nos Estados Unidos. Eles acabaram publicando mais do que nós, e eles começaram a ter uma experiência de novo agora. Muito obrigado, eu passo a última palavra para você. Eu que agradeço, né? Novamente é um prazer estar aqui. Eu sempre vou aceitar, né, os convites para discutir diálise peritoneal, seja dentro da nossa casa, do nosso país, seja fora do nosso país. E é bem isso, né? Com muita objetividade, com muita clareza, né, do conhecimento do método e das limitações, mas que, né, lembrando que é uma opção que pode salvar vidas, né? E eu sempre me sinto muito orgulhosa, né, de ser brasileira e de estar, né, presente nos eventos internacionais, nos consensos internacionais, representando o nosso país e levando, né, não com opinião, não com experiência, mas com evidência, né, que gerada, assim, da nossa experiência sobre o uso da diálise peritoneal, seja nos agudos ou nos crônicos. Então, muito obrigada, foi um prazer estar aqui e eu sei que a gente vai ter muitos outros encontros.